Oi pessoa, tudo bem? Eu espero que sim. Que esse vídeo te receba com muita alegria e com muita paz. Que é essa emoção que eu tenho carregado comigo ultimamente. Eu tenho alguns vídeos já nesse canal, mas eu nunca tinha feito um que falasse sobre a minha jornada, sobre quem eu sou, o porquê desses vídeos, nessas reflexões. Eu acho que chegou um momento da gente ter essa conversa. O meu despertar espiritual aconteceu já tem alguns anos. Eu não lembro exatamente do momento que ele ocorreu, mas a vaga lembrança que eu tenho foi num momento que eu tive a concretização no mundo físico de uma sensação que eu vinha sentindo, como se fosse um teste. Eu tinha muitas intuições, raramente as seguias, e um dia, eu lembro exatamente do dia, na Copa do Mundo, naquele jogo fatídico que o Brasil perdeu de lavada da Alemanha. Creio que muitos vão se recordar desse dia. E na época eu vivia a minha vida como a maioria das pessoas. Trabalho, estudo, amigos, balada, bebidas, ficadas. E eu lembro que nesse dia eu estava em casa de amigos assistindo o jogo, bebendo, comemorando ou bebemorando a tristeza da perda do jogo. E eu tive uma sensação à noite, já era por volta das 7 da noite, que o meu pai iria embora em breve. E eu comentei isso com um amigo. Mas naquele momento eu tava bêbada, então eu imaginava que era coisa da minha imaginação. Mas engraçado que naquela noite ele teve um infarto. E ele foi pro hospital. Fez os procedimentos que precisavam. Fez uma cirurgia de cateterismo, salvo engano. E melhorou, estava quase pronto para ter uma alta. E nós em casa estávamos nos preparativos para recepcioná-lo de volta ao seio familiar. Com a alegria de que tinha tido só um susto. E no dia em especial, o outro domingo, uma semana depois, eu fui lá para ficar com ele enquanto minha mãe fazia as compras e organizava tudo para poder buscá-lo mais tarde, quando dessa alta. E tomei café da manhã com ele, como nos velhos tempos. Sentados à mesa, ele no caso na cama do hospital, com a bandeja, tomando seu cafezinho, molhando o pãozinho no café com leite. E eu brincando com ele, falei, nossa, quantos anos não fazia isso? Nós não tomávamos café juntos. Precisou de uma situação horrorosa dessa para nós nos sentarmos à mesa, né? Mesmo que não fosse a nossa mesa familiar. Mas enfim, tomamos esse café, brincamos. E nesse dia, pulando alguns detalhes, ele falou assim, preciso ir ao banheiro. E ele falou, eu vou sozinho. Eu falei, não, deixa eu te ajudar. Ele falou, eu dou conta de fazer tudo sozinho. E aí eu falei, você não é o super-homem, eu brinquei com ele. Ele falou assim, você pode ser o meu super-homem, o meu salvador. Em outro momento eu conto a história do porquê. Mas enfim, ele acabou indo sozinho, ele voltou, ele sentiu uma dor muito forte. Nesse momento ele teve um outro infarto fulminante. Eu fui retirada da sala e eu escutei a voz dele me chamando. Anne, naquele momento, eu voltei lá no outro domingo e eu tive como que um déjà vu. Ali eu tive
uma sensação de culpa muito grande, porque foi como se eu soubesse, eu não tivesse alertado e se eu pudesse fazer alguma coisa. E expressando isso, eu sinto essa emoção voltar. Mas eu entendo que nós temos a nossa jornada, que nós temos o nosso papel a desempenhar e que nós temos um tempo específico para desempenhar esse papel. E eu creio que ele fez lindamente a parte dele. Não somos seres perfeitos, todos somos seres falhos, mas o que eu posso falar dele é que ele me salvou de todas as maneiras que ele podia conceber em me salvar. Eu não conheço meu pai biológico, outra história, mas ele me criou desde bebezinha. Ele acolheu a minha mãe quando ela mais precisou, quando eu mais precisei de um lar, de uma família. E eu tive as melhores lições de responsabilidade, de afeto, de cuidado. Ele me ensinou esse lado de parar, pensar, refletir antes de agir por impulso. Eu sempre fui muito impulsiva. E eu tenho basicamente esse momento como o momento do início desse processo espiritual. Dali pra frente, eu basicamente catei cavaco na vida. Sabe quando você sai correndo e tropeçando sobre tudo e todos? Eu me aprofundei mais no álcool, tentando escapar talvez dessa dor, dessa culpa, ou tentando achar um alívio numa bebida, emoção, água das emoções, álcool, enfim. Mas em metade do caminho eu tentava entender o porquê dessas intuições e por que eu não seguia elas. E eu tentava assimilar tudo que eu sentia de sensações, que eu sempre fui empata. Então eu sempre sentia alguma energia de alguma pessoa. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada nessa pessoa, ou tem alguma coisa errada nessa situação. E eu não aprofundava, eu não ia atrás, eu achava que era coisa da minha cabeça, vozes da minha cabeça. Eu sempre tive muitas vozes na minha cabeça e muitos pensamentos, sempre foi muito mental, excesso de mental. E CDF, sempre lendo sobre tudo, fantasia, principalmente, amava fantasia, amava filme geek, desde sempre, de espaçonave, de extraterrestre, de portal dimensional. Então, por isso que eu falo pra vocês que eu não sei dimensionar de fato o momento que houve o despertar, mas daquele momento, da perda do meu pai, até a autoconsciência de quem eu sou, que eu ainda estou tentando buscar essa resposta. Eu acho que é uma jornada que nunca a gente vai ter uma única resposta. A gente vai descobrindo novas personalidades dentro da gente conforme a gente vai se conhecendo. Eu passei por um deserto escuro da alma violento, principalmente após essa perda, e comecei a procurar centros espíritas, frequentei centros de umbanda, conversava com entidades para tentar e sentia aquela energia, sentia quando eles me limpavam, sentia quando entrava no lugar, quando estava negativo, sentia presenças no meu quarto. Nunca fui de ver, nunca vi. Às vezes vulto e ultimamente luzes. Tenho visto alguns pontos e flashes de luzes, mas essa história que eu contei pra vocês no início já aconteceu, já tem mais de 8 anos, 9 anos, 10 anos. Eu não gosto de contar o tempo da morte do meu pai, porque eu acho que não faz sentido, porque de fato ele vive. O corpo físico se desintegrou, a carne se dissolveu, voltou a ser pó, mas o espírito não. Quem ele era não era aquele corpo físico, e isso eu tive convicção plena sempre. Esse não é meu pai, eu falava isso no dia do enterro. Esse não é meu pai não tá mais aqui. Então, eu tentei buscar respostas para as situações que eu estava passando. E
nessa jornada eu encontrei grandes mestres. Então, dentro do próprio centro que eu frequentei, mas eu nunca me ative a uma religião. Eu sempre passei, de jovem eu passei na católica, fiz crisma, fiz a primeira comunhão, ordem inversa, enfim. Frequentei grupo de jovens, cantava na missa, mas eu não achava o meu lugar no mundo. Esse é o ponto, eu não achava o meu lugar no mundo, nunca, eu me sentia fora da caixa. Como se faltasse sempre algo ali dentro. E pulando de religião em religião, eu percebi que a religião, ela é de fato o que ela se propõe a fazer, religare. Mas que quando você consegue consumir o conteúdo necessário que você precisava naquela religião, ela perde a eficácia naquele momento da sua vida e você precisa dar um salto quântico e continuar a caminhada. Como eu disse, o despertar espiritual não é uma coisa que é automático. Pronto, despertei, tô aqui e agora, galera, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Não. Você precisa primeiro entender, trabalhar suas sombras, entender o que são as suas sombras. E esse que a gente chama de deserto escuro da alma foi devastador pra mim. Eu perdi minha identidade, eu pulava de relacionamentos em relacionamentos tentando encaixar essa peça que faltava em pessoas. Tentei encaixar essa peça que faltava em trabalho, tentei encaixar essa peça que faltava em amigos. Mas eu nunca tentava olhar pra dentro, eu olhava pra fora. Quanto mais eu olhava pra fora, mais vazio eu ficava. E finalmente, depois de muitos livros, muita viagem na maionese com cursos que eu comprava na internet, YouTube, sobre espiritualidade, sobre despertar da consciência, eu finalmente encontrei o professor Hélio Couto. E dali, a minha vida deu uns 360. E de fato, ela ficou de ponta cabeça. Quando eu fiz o caminho das palestras, eu não vou passar como funciona, a ferramenta, enfim, eu só estou explicando como foi o meu processo de despertar e por que desse canal. E eu levei um ano para concluir o caminho das palestras do professor Hélio Couto. E quanto conhecimento, meu Deus, a minha cabeça fez assim. E eu finalmente pedi minha primeira onda. E aí eu pesquisava ferramentas na internet do que eu podia pedir. Todo mundo quer dinheiro, quer relacionamento, você quer casa, você quer carro, apartamento, como ele fala, né? E eu queria tudo isso, claro que eu queria. Mas eu também queria me conhecer, eu queria me desenvolver como ser humano. Então, além de eu pedir coisas materiais, é óbvio que na primeira onda eu pedi pra me trazer consciência, eu pedi consciências pra expandir a mim e quem sabe eu chegar num denominador comum. Daquela primeira onda, 90 dias, eu pedi a segunda onda e eu falava assim, caramba, eu não tô sentindo nada. Eu assisti 1 ano de aula e eu não tô sentindo nada. Como assim não tô sentindo nada? E na segunda onda eu pedi uma coisa que eu sentia que eu precisava, que eu achava que aquilo ali ia ser um divisor da minha vida. E foi o pedido de parar de beber álcool como válvula de escape. Eu usava ele como válvula de escape para socializar, para me interagir, para me fazer pertencer. E ali, naquele momento, eu entendi. Eu entendi que eu estava sendo regida por sombras. Minhas sombras, não é do externo não é o outro que mandou fazer magia, não é... Cara, isso existe? Existe. Mas 50% da responsabilidade é nossa. Porque tudo é energia. Se você não entrar em ressonância, meu amigo, não pega. Aí é que tá. Só que você cuida dos seus pensamentos, você cuida do seu corpinho físico, que é o seu meio de transporte na Terra, você cuida das suas emoções estão equilibradas, tá tudo certo aí? Ou você tá soterrando a emoção, fingindo que não sente, engolindo o choro? E ali eu entrei em crise existencial. Se eu achava que estava ruim, naquele momento ficou pior. Eu confesso. Eu precisei buscar terapia, eu precisei buscar outros métodos de tratamento, hipnose, radiestesia, reiki, fiz reiki. Me apaixonei pelo esse mundo de reiki.
E dali foi ladeira abaixo, no sentido de agora eu assumo que eu preciso de ajuda, ok? Eu não sei quem eu sou, eu não sei de onde eu vim, eu não sei por que eu estou aqui, eu não sei para onde vou. Eu só sei que eu tô perdida no escuro, no fundo, profundo e mais fundo do poço. E eu quero ajuda. E eu pedi ajuda. Eu pedi aos meus guias, eu pedi aos meus mentores, aos meus guardiões protetores, eu pedi que me desse força para eu conseguir sair dessa escuridão. Que eu sabia que se tem escuridão, necessariamente tem a minha contraparte de luz. E era para lá que eu queria arrumar. Quando eu finalmente tomei essa decisão, a ajuda veio. Mas eu levei 1 ano para conseguir essa ajuda. Claro que as terapias me contribuíram demais, foram como se fossem cada terapia, cada mestre fosse um cuidador de uma área, de uma parte do meu corpo, seja ele físico, mental, emocional, espiritual, qualquer deles que seja, que eles iam cuidando, limpando as feridas, me ajudando a passar os medicamentos, fazer os emplastos para poder cicatrizar. E quando finalmente eu saí dessa noite escura da alma, ou imagino que tenha saído porque melhorou bastante, devo estar na aurora, no alvorecer de um novo dia, eu percebi que eu já não era mais aquela Aniele de 5, 6 anos atrás, aquela que fugia, aquela que negava emoções, aquela que se achava fodona, que sempre foi inteligente, que sabia discutir, dialogar e fazer as pessoas concordarem comigo, manipuladora. E eu deixei de sentir vontade e necessidade do álcool. Eu percebi que aquilo era um escapismo. Eu deixei de gostar de baladas. Eu resolvi ser mais proativa no meu autocuidado, cuidar da minha saúde, do meu corpo físico. Meu corpo é meu templo, é meu meio de transporte aqui na Terra. E se eu quero continuar aqui na Terra, eu preciso cuidá-lo dele, não somente do meu corpo físico, me alimentando bem, fazendo atividade física, mas colocando bons conteúdos, alimentando a minha alma, não com músicas de bunda no chão, e nada contra quem gosta, tá na sua ressonância, tá ok, segue. Mas pra mim já não ressoava, eu já era uma outra pessoa. Eu não posso dizer que eu sei hoje quem de fato eu sou, em essência. Eu sou o eu sou? Eu sei que o eu sou tá ali pra mim, sempre esteve ao meu alcance. Quase como aquela pintura, eu não lembro o autor, do dedo de Deus, sabe? Que tá ali, disponível, mas o ser humano ele precisa também fazer a sua contraparte, lembra? 50%. E hoje a tecnologia, ela tá aqui, ela facilitou tanto a nossa vida. Caramba, eu fico imaginando as pessoas que tiveram esse processo de despertar lá na década de 50, 40. Você imagina como dificultoso foi o acesso à informação, livros, conteúdos. Por falar em livros, estou prestes a lançar o meu e-book, meu primeiro e-book. Meu bebê, é como se fosse um manual para auxiliar as pessoas nesse processo de que eu acordo. É um despertar mesmo, porque a gente acorda para uma nova vida, uma nova versão, questões que surgem todos os dias, colocando a nossa existência autômata, robozinho, em cache. E por cache, vivendo e alimentando um loop infinito de trabalho para pagar contas, para comprar mais, para trabalhar mais. E qual o sentido da vida nisso? Esse é o tema do meu e-book. Despertei, e agora? Em breve lançamento, gente. Fazendo merchan aqui. Mas é isso. Eu gostaria de ter esse manual, sabe? Não sair catando cavaco que nem eu fiz.
Talvez seja por isso que eu tive essa ideia de criar. A transição planetária, ela tá contribuindo para que muitas pessoas comecem a colocar a sua própria vida em perspectivas. E a gente precisa falar. Eu acho que a maior dificuldade, além de tudo que eu passei, de todos os meus próprios processos, cada um tem a sua própria sombra para lidar e tá tudo bem. Desde que entenda que estamos aqui para isso. Nós encarnamos no corpo, nós estamos na manifestação em carne para trabalhar essas emoções. Quanto mais a gente nega elas, é mais encarnação que a gente tem que voltar. É por isso que a gente tem medo de morrer, a gente não tem medo da morte. Cara, a gente tem medo de voltar a fazer tudo a mesma vez que a gente já fez. Voltar a repetir os mesmos erros e sentir as mesmas dores e não entender por que é tão difícil. É isso que a gente tem medo. Eu não quero jogar mais uma existência fora. Eu quero aproveitar e essa transição planetária é um mega de um impulso, um salto quântico que está contribuindo para essa nossa jornada. Então é isso, esse canal, o intuito dele é isso, trazer reflexões, trazer maneiras da gente se conectar. A internet está aí pra gente se conectar, pra gente conseguir expressar e ter com quem conversar esses assuntos que eu não tive. Eu encontrei uma galerinha do bem, eu encontrei amigas que me deram muito suporte, que entraram na mesma vibe, só que é posição e momentum, como diz o professor Hélio Couto. Então, em alguma posição elas estavam e eu cheguei nessa posição delas no mesmo momento, só que a gente continua e cada qual vai trilhando o seu caminho e tá tudo bem. E algumas questões que às vezes elas estão passando agora, ou eles, enfim, eu já passei, já resolvi comigo e eu continuo minha jornada porque eu não quero estacionar. Eu não vim aqui pra ficar a passeio apenas, ou pra ficar no checklist todo dia de que escova os dentes, acorda, tá, acorda, escova os dentes, aí toma café, aí trabalha 8 horas por dia, 9, 10 horas por dia. Aí volta e repete tudo a mesma coisa. Ninguém aguenta mais isso. Qual o sentido disso? E eu entendi que as minhas horas vagas são extremamente essenciais, porque são poucas. Eu ainda tô no mundo, eu ainda tô na Matrix. Eu ainda preciso desse autômato. Só que eu não sou isso. Eu já entendi. Então, o tempo que eu tenho livre, eu não vou sair pra ficar olhando bobeira na internet. Eu não vou sair de rolê com papinho nada a ver, de modinha, de roupa, sabe? Sem conteúdo, sem que me agregue valor à minha existência. Eu tomei um dos conselheiros do ilustríssimo Marco Aurélio, que foi um general romano. Em seu livro Meditações, ele tem um momento que ele fala: tome a morte como conselheiro. E eu peguei emprestado isso pra mim, pra minha vida, porque, cara, daqui 100 anos eu vou ser poeira. Esse corpo vai ser poeira. Tudo que eu vivi, tudo que eu senti, já ficou pra trás. Mas o que eu fiz enquanto eu estava aqui? O que eu consegui viver, sentir, ressignificar, evoluir nessa jornada em espiral cósmica. Essa é a verdadeira meta da nossa encarnação. Não angariar bens, não ser rica milionária. Claro que faz sentido, a vida é natureza. Ela é abundante por natureza. Por que a gente não pode ser também? Desde que a gente pense e crie no nosso ninho de saber e ressoe com essa emoção, ou seja, eu envio eletricamente, eu atraio magneticamente, correspondente, ressoantes, eu vou ter tudo. Eu só preciso trabalhar essa emoção em mim. E é pra isso que eu tô aqui na carne, trabalhar essa emoção. Então, bora dividir, bora somar, bora ser um ajudante, amigo e parceiro de jornada do outro, contribuir. Se eu puder contribuir de alguma forma com os processos que eu passei e que servi de dica para você,
eu vou ficar imensamente grata de ter sido contribuição na sua vida, assim como muitos foram, e eu sou imensamente grata. E eu espero, no fundo do meu coração, que de alguma forma, algo que eu tenha dito aqui, que eu tenha sentido e emanado para vocês, possa ser de valia. É isso. Vamos em frente. Avante vamos, sem pressa e sem pausa, nessa jornada extraordinária que é a vida. Namastê.